Meus irmãos, todos encontraram Gênesis 42? Sim ou não? Muito bem, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. É uma leitura um pouco extensiva, mas vocês vão entender o porquê. Em seguida, quando eu terminar de ler o verso 9, nós vamos ler o capítulo 43, calma, não o capítulo todo. Nós vamos ler o versículo 11 do capítulo 43. Então, a priori, Gênesis 42, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu esqueci de me apresentar, queridos. Eu, como o apóstolo disse, citou o meu nome, eu sou o pastor Márcio Ezequiel. Eu atualmente moro na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Eu sou casado com a Tatiana, minha querida esposa, há quase 25 anos. Vamos fazer bodas de prata agora, dia 17 de dezembro. Já somos pais de 2 filhos e já sou avô. Essa cara de menina é só tapiação purinha. Eu já sou vovô, que é um grande privilégio. Ser avô foi um dos presentes mais graciosos que Deus me concedeu. E tenho 2 cachorros também preciosos, que são meus filhotes peludos. E eu trabalho no ministério, sou conferencista. A gente roda aí esse país abençoando muita gente. Vamos lá então, sem mais delongas, Gênesis 42, a partir do versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos assim que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente. De onde vem? Respondeu eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Agora, capítulo 43, verso 11, a gente termina. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que assim seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. E todos dizem amém. Para finalizar de uma vez por todas, repitam após mim, digam: um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Mais uma vez, dá só um tiquinho de volume na tua voz e digam: um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Grave isso na sua mente, por favor. Deus seja louvado pela leitura da sua preciosa palavra. Meus queridos, eu tenho comigo algum material, alguns livros, mas eu já no final eu apresento rapidamente para vocês. Eu queria convidar vocês a estarem conectados a partir desse momento, atentos. Não permita que nada tire sua atenção, porque eu acredito que essa palavra, que é a palavra de Deus, e o que vou ministrar, baseado no texto que acabamos de ler, eu creio piamente que tem o poder
de provocar mudanças, metamorfoses, renovo, cura, libertação, transformação, avivamento espiritual para a minha e para a sua vida. E quantos estão aqui crentes nisto? Quando Deus mudou o cativeiro de José e lhe fez governador do Egito, José casou-se e ele teve 2 filhos. Com certeza a grande maioria de vocês, se não todos, conhecem a história do patriarca José, que é a história, ou uma história clássica na Bíblia e também na história da humanidade, de um homem que sofreu e sofreu terrivelmente, que foi injustiçado, que foi desprezado, que conspiraram contra a vida dele, tentando lhe roubar os sonhos, o futuro, e os que assim fizeram eram justamente as pessoas que deveriam amá-lo e protegê-lo, porque foram justamente seus irmãos biológicos. A Bíblia é o livro dos vencedores, dos campeões, dos heróis da fé, dos que triunfaram de uma forma extraordinária. Mas a Bíblia também é o livro dos sofredores. É o livro dos heróis que sofreram derrotas, que fracassaram, que falharam. E a Bíblia não oculta cada fracasso, cada derrota, cada falha que esses heróis da fé tiveram. E existe na Bíblia histórias clássicas de sofrimento, e a de José é uma das mais conhecidas, é uma das mais clássicas. Vocês sabem que ele, ainda moço, ainda jovem, seus irmãos conspiram contra ele, porque o odiavam, por conta do pai que o amava mais do que a todos. E para completar, José, além de ser amado pelo pai, e os irmãos serem preteridos pelo pai, justamente porque o pai amava demais José, e era clara, era nítida, era muito explícita e exposta a acepção que Jacó fazia, a distinção entre filhos. Ele amava, aconchegava José, destacando dos demais, e enchia o coração dos filhos de ódio, de raiva, de ciúmes, de inveja. E para completar, um dia José sonha com a lua e o sol e 11 estrelas se curvando diante dele. E o pior, que José inventa de contar esse sonho para todo mundo. E os irmãos começam a dizer: mas não é possível. Quer dizer que a gente um dia vai se dobrar diante desse tampinha. Um dia a gente vai... é brincadeira. Diz a Bíblia que depois que José conta o sonho, e sem contar que Jacó mandou confeccionar uma túnica talar de várias cores, e deu a José, e vestiu José na frente de todos os irmãos, e aquilo era um símbolo de destaque. E era Jacó dizendo assim: eis aqui o filho que eu amo de verdade, eis aqui aquele a quem eu tenho muito amor, eis aqui quem de fato minha alma está apegada. Diz a Bíblia que os irmãos de José já não lhe falavam pacificamente. Os irmãos de José o odiavam, mas o odiavam com a alma. E um dia eles viram a oportunidade de se vingar de José. Um dia José vai levar mantimento para eles, e quando José vai se aproximando de longe, eles começam a dizer: lá vem o sonhador, olha quem vem ali. E a Bíblia diz que na hora começam a ter planos e ideias maquiavélicas e tramam contra a vida de José, e dizem: vamos matá-lo, e a gente inventa alguma história para o nosso pai, mas vamos acabar com a vida desse camarada agora. Mas a Bíblia diz que o irmão mais velho, Rubem, intervém e diz: não, de forma alguma, ninguém toca nele, ninguém mata José, ninguém faz nada com José. A gente pode até dar um susto nele, mas não matar não. Diz a Bíblia que quando José se aproxima, eles maniatam José, amarram José e lançam José dentro de uma cisterna. Deixam José lá durante horas. José grita, José chama o nome de todos os irmãos, e a Bíblia diz que eles zombavam de José e diziam: e agora, sonhador, bora, sai daí. Até que eles têm um plano maléfico de vendê-lo para uma
caravana de mercadores de escravos, ismaelitas que passavam por ali, e vendem José por 20 moedas de prata. José é levado pelos ismaelitas, e lá no Egito, que era o centro do maior mercado de escravos do planeta naquela época, José é colocado na feira de escravos, é exposto diante de todos, e lá no Egito, como escravo, longe de casa, rejeitado pelos irmãos, seu pai com o coração destruído, porque os irmãos inventaram que José havia sido devorado por uma fera, e Jacó com o coração arrebentado, esmigalhado, e está lá José no Egito, como acabei de dizer, escravo, vendido por seus irmãos. Lá um homem por nome de Potifar resolve comprá-lo, leva-o para sua casa. José agora se torna empregado, escravo de Potifar. Só que Potifar percebe que José tinha talentos, tinha competências, tinha dons que destacava ele dos demais. Potifar percebeu que José não era comum. E Potifar percebe que aonde José, porque a Bíblia diz isso, que aonde José colocava as mãos, Deus abençoava. De sorte que Potifar resolve fazer com que José se tornasse gerente, governante da sua casa, das suas finanças, da sua fazenda. E Potifar diz assim: José, nessa casa, depois de mim, o maior é você. Você manda em tudo, está entregue nas tuas mãos, minhas finanças, minhas fazendas, você administra tudo. Só vou lhe dar uma ordem: você só não toca na minha esposa, mas você só não tem, é só nela que você não tem autoridade alguma, mas no demais você fica à vontade, tudo aqui eu entrego na sua mão. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prospera por causa de José. Mas vocês sabem que a esposa de Potifar começa a assediar José, e começa a lançar sobre ele assédios sexuais constantes. E um dia ela pressiona José, encurrala José, e meio que força José a deitar-se com ela. Mas José, temendo primeiramente a Deus, respeitando o seu patrão que lhe deu aquela oportunidade ímpar, simplesmente José foge, corre, sai fora, saída pela direita. Porque, meu irmão, com pecado não se brinca, não se flerta com o pecado, não se bate papo com o pecado. Pecado você corre, você foge, você vaza. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele. No entanto, a Bíblia diz que concernente ao pecado, às paixões carnais, a Bíblia diz assim: foge. José foge. Mas vocês sabem que a esposa de Potifar calunia José, com orgulho ferido, diz que foi José que tentou violentá-la, estuprá-la. José é preso, depositado na penitenciária de Faraó do Egito, é encarcerado, fica em torno de 15 para 16 anos lá. Mas lá na prisão, o carcereiro, o que gerenciava toda a penitenciária, o administrador geral, percebe o que Potifar percebeu, que José não era comum. Percebe os talentos e dons de José. De sorte que lá na prisão, na penitenciária, José preso, condenado, recebe as chaves de todas as prisões da penitenciária e recebe o cargo de administrador da penitenciária do Egito. De sorte que até na prisão José prosperava, Deus honrava e o abençoava. Deixa eu dizer uma coisa para você. E a Bíblia diz assim, ó: porque Deus era com ele. Eu vou repetir: porque Deus era com ele. Eis o segredo: se Deus é com você, se Deus é comigo, se Deus é conosco, se temos convicção de que Deus é conosco, Deus pode permitir você ir para o inferno, para o buraco, para a cova, para a prisão, para onde você for, aonde te lançarem. Deus é contigo, você vai crescer lá dentro, você vai prosperar ali, vai ter uma diferença naquele lugar. Quem está me entendendo? Deus é contigo. Então, no lugar onde você não queria estar,
num ambiente mais indesejado, mais inóspito, num ambiente mais ruim para você estar, saiba de uma coisa: Deus é contigo. Então Deus fará você crescer, fará você prosperar, e isso será notório, e até quem intentava o mal contra você vai entender que não adianta. Se Deus é contigo, aonde te colocarem vai dar certo. Vai dar certo. E agora, José é administrador da penitenciária do Egito. E um dia, são presos 2 homens. Quantos homens? Um era copeiro e outro era padeiro. 2 homens que trabalhavam no palácio de Faraó. Ambos com cargos importantes na cozinha de Faraó. Por que foram presos? A Bíblia não diz. Talvez subentende-se que talvez uma conspiração, acusados de uma conspiração contra Faraó, coisa do tipo, fez com que eles fossem presos e sentenciados à morte. E lá na prisão, eles sonham. E quando sonham, ambos ficam perturbados com o sonho. Ficam atribulados com o sonho, angustiados com o sonho. José percebe e pergunta para eles: o que está acontecendo? É que nós sonhamos. E uns sonhos assim parecidos. E um negócio que está angustiando a gente. José disse: contem, me revelem o sonho. E quando eles contam o sonho para José, não vou dar detalhes aqui, por conta do tempo, José de imediato interpreta os sonhos deles. José entende que os sonhos eram proféticos. E José diz assim para o padeiro: olha, o teu sonho significa que daqui a 3 dias, Faraó vai mandar enforcar você. Você será enforcado. Seu corpo será pendurado numa forca, e as aves do céu comerão as tuas carnes. Imagina você ouvir um negócio desse. Mas ao copeiro, José se volta para ele, e José diz assim: quanto a você, copeiro, daqui a 3 dias, Faraó vai te chamar, mas não é para te matar. Faraó vai te restituir ao palácio, e você voltará a servir vinho na taça de Faraó para o próprio Faraó novamente. Só que a Bíblia diz que José olha para o copeiro e faz um pedido ao copeiro. José pede isso aqui: por favor, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. Fala de mim para Faraó. Conta a minha história. E diz o porquê que você está diante dele. Intercede por mim. E diz a Bíblia que o copeiro disse que se lembraria de José. 3 dias depois, cirurgicamente, fidedignamente, se cumprem os sonhos, se cumprem as revelações e as interpretações que José deu. O padeiro enforcado, pendurado na forca, seu corpo é devorado por ave de rapina. O copeiro volta para o palácio de Faraó, humanamente algo impossível, mas foi provisão, providência, intervenção de Deus. E o copeiro agora está diante de Faraó, servindo novamente Faraó. Mas a Bíblia diz assim: decore, memorize, grave isso. A Bíblia diz assim: e esqueceu-se o copeiro de José. E José mofa mais 10 anos na cadeia. Não é injusto? Você já teve uma experiência de você ajudar alguém, estender a mão para alguém, abençoar alguém, fazer muito por alguém, e na hora que esse alguém deveria lembrar de você, ele finge que se esqueceu de você? E não vem dizer para mim que é gostoso, que é lindo, que aí eu vou dizer que você está tentando as ideias. Dói, fere, machuca, angustia, abre feridas na alma. Se você não administrar, você fica amargo, com flechas entranhadas na tua alma, machucando e minando o sangue cotidianamente, definhando você por dentro. Esqueceu-se de José, o copeiro, a quem José abençoou. Agora escute isso atentamente. Por que esse copeiro esqueceu de José? Não parece uma coisa muito injusta? É injusto. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui que pode até impactar alguns, mas não,
calma, me escuta até o final. Foi Deus que fez o copeiro se esquecer de José. Vou repetir. Foi Deus que fez o copeiro se esquecer de José. Foi Deus que deu amnésia e apagou da memória do copeiro durante 10 anos a pessoa de José. E te explico. Porque 10 anos depois, quem sonha já não é mais copeiro, padeiro, prisioneiro, escravo. 10 anos depois, quem tem sonhos e agora está perturbado, e a perturbação que ele sente por causa dos sonhos perturba o reino inteiro, e é convocado todo mundo diante do palácio, diante do faraó, porque quem havia sonhado agora era o homem mais poderoso da terra naquele tempo. 10 anos depois, quem sonha é faraó. 2 sonhos que o perturbaram aos extremos. 7 vacas gordas que são devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas gordas, 7 espigas recheadas que são devoradas e sugadas por 7 espigas feias e magras. E agora Faraó sem entender nada, e o sonho o tempo todo na sua mente, o sonho o tempo todo acompanhando a mente dele, tirando o sono, tirando o apetite. Faraó convoca todos os sábios, todos do seu reino, e pede a interpretação, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E aí a Bíblia diz assim, escuta: e lembrou-se o copeiro de José. Está me entendendo? Sim ou não? Deixa a mão levantada, você que já está entendendo. Significa que Deus tem um tempo determinado para tudo e para todas as coisas, para mim e para a sua vida. Escute o que eu vou dizer e continue assim com a mão erguida, por favor. Se 10 anos antes o copeiro se lembrasse de José, José talvez fosse colocado dentro do palácio de Faraó pela intercessão do copeiro, mas José seria, sabe o que? Mais um garçom, apóstolo, mais um servente. Ele seria mais um ali dentro. Só que 10 anos depois, Deus dá sonhos proféticos a Faraó e faz com que o copeiro se lembre de José, para que José saísse da prisão, não para ser mais um garçom de Faraó, mas para se tornar a segunda pessoa mais poderosa da terra. Ei, escuta isso, recebe isso. É difícil de ouvir, mas você precisa ouvir. Deus permite que se esqueçam, Deus permite que desprezem, Deus permite que te escanteiem, Deus permite muitas das vezes as piores dores, as piores feridas serem abertas. Deus permite situações que a gente muitas das vezes indaga, inquire, por quê? Por quê e por quê? Mas eu fico com o que Jesus disse a seus discípulos: o que faço agora, vocês não entendem agora, mas o entendereis depois, o compreenderão depois. Quando chegou o tempo de Deus, o Kairós de Deus, e você já ouviu falar muito dessa palavra Kairós, que é uma palavra grega que significa tempo oportuno, tempo exato. Kairós significa o tempo de Deus, é o tempo em que Deus age, é o momento certo, a hora certa. E quando o copeiro fala de José para Faraó: meu Senhor, me lembrei 10 anos atrás, lembra quando eu fui preso? Eu caí na prisão com um homem chamado José, e ele interpretou um sonho que eu tive, não é que se cumpriu fidedignamente, ele tem um dom especial. Eu acho que ele vai conseguir interpretar teu sonho, meu Senhor. A Bíblia diz que Faraó manda chamar José imediatamente. José, diz a Bíblia, que faz a barba,
tinha todo um ritual para se apresentar diante de Faraó, de acordo com os costumes e cultura egípcia. E a Bíblia diz que José é introduzido na presença de Faraó. Faraó lhe conta os sonhos e José de imediato diz assim: ó grande Faraó, Deus te fez saber o amanhã, Deus te fez saber o que vai acontecer no futuro. As 7 vacas gordas representam 7 anos de prosperidade como nunca se viu na terra do Egito. As 7 espigas gordas representam um tempo de abundância. Mas virá logo após 7 anos, virá o tempo de seca, escassez e fome. Porque as 7 vacas magras e as 7 espigas magras representam 7 anos que virão depois dos 7 anos de fartura. E serão 7 anos de extrema fome no mundo. E se eu fosse o Senhor, se o Senhor me permite, deixa eu lhe dar um conselho, faça com que nesse tempo de prosperidade, separe um homem inteligente, separe um ministro da fazenda que entenda bem, que compreenda bem, e que faça com que celeiros sejam construídos, que armazene grãos, que armazene sementes, e que economize, que possa guardar, porque quando chegar o tempo da escassez e da fome, o Egito terá para si em abundância, e ainda poderá vender para o mundo inteiro. Era o que José estava dizendo. José estava dizendo o seguinte: Deus vai prosperar o Egito, e vai prosperá-lo mais ainda, no tempo de seca, no tempo de fome. Aí você olha para mim e diz: pastor Márcio, mas na Bíblia, tipologicamente, figurativamente falando, simbolicamente falando, Egito não fala do mundo? Sim. Egito não fala do pecado? Sim. Mas por que Deus resolve abençoar o Egito? Vou te falar por quê. Porque José estava lá, porque José estava presente, porque Deus estava pensando em José e na sua geração e na sua prole, porque Deus estava vendo o futuro, porque através de José Deus preservaria a semente do Messias, a semente do Salvador. É a primeira vez que eu estou pedindo, com muito carinho, faça assim com a sua mão, de leve, toque em alguém do seu lado. Agora olha nos olhos dele, pelo amor de Cristo, sorria, senão ele vai acabar se assustando com você, meu filho. Então continue olhando e tocando nele, diga assim para ele, diga assim para ela: você não entende agora, mas daqui a pouco Deus vai te fazer entender o porquê de toda essa provação. Agora sacode ele e diga: se prepare, porque Deus está preservando muita coisa por tua causa. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Recebe essa palavra, igreja, plenitude de Deus. Recebam essa palavra. É em tempo de escassez, é em tempo de provação, é em tempo de fome, é em tempo de pandemia, é em tempo de pavor, é em tempo de pânico, que Deus faz com que os celeiros do seu povo sejam fartos, para alimentar não só seu povo, mas para alimentar o mundo. José foi instrumento de Deus para alimentar o planeta naquele tempo. Deixe suas mãos erguidas, porque está chegando um tempo em que Deus derramará um avivamento sobre a sua igreja, e a igreja vai alimentar o mundo com o pão do céu, e Jesus raiará nas nuvens, e subiremos em glória para nos encontrarmos com Ele, cheios do Espírito Santo. Se a igreja que está reunida aqui recebe essa palavra, entende esta palavra, continue de mãos erguidas, só mais um minuto, e tira um minuto para você glorificar, adorar. Apóstolo Samuel, querida apóstola,
É profético o que vou dizer para vocês, o que vou impetrar para vocês. Plenitude será celeiro de Deus para esse tempo de fome, de escassez espiritual, para esse tempo de pânico no mundo. Desse lugar é celeiro de Deus para alimentar muitos famintos, para alimentar muitos famintos, famintos da carne, famintos do estômago e famintos de Deus, famintos da sua palavra. Quem recebe, olha para mim. Olha para mim, toma posse disso, acredita nisso. Eu estou vendo muita gente com lágrimas nos olhos, estou vendo muita gente conectado, estou vendo vocês como filhotinhos de águia no ninho, com a boca aberta e dizendo: me dá mais, receba mais agora, em nome de Jesus. Deus vai usar essa crise para te abençoar de tal forma, que Deus vai fazer com que você seja celeiro para muita gente. Começa com os da sua casa e depois com os de fora. Deus vai usar você e vai surpreender muita gente. Você crê? Depois que José transmite toda a interpretação dos sonhos para Faraó, Faraó fica de pé, impactado, extasiado, embasbacado, boquiaberto, maravilhado. E Faraó se levanta, se aproxima de José, pega o cetro que era dele, que representava a autoridade, coloca na mão de José, tira o manto real, põe sobre os ombros de José, tira o anel do dedo dele e coloca no dedo de José. Eu vejo aqui, pela minha conjectura, Faraó meio que abraçando José de lado assim e o apresentando a todos e dizendo: haveria um varão como este no reino, em que haja o Espírito de Deus? Interessante que Faraó não está glorificando e honrando apenas José, mas principalmente o Deus de José. Olha que coisa extraordinária, escutem atentamente isso. Quem conhece um pouco de história, quem conhece um pouco da cultura egípcia, história egípcia, sabe que Faraó, ele era considerado um Deus encarnado. Ele era a materialização, naquela crença, naquela cultura, de um Deus poderoso entre os homens. Mas está um Deus, entre aspas, reconhecendo quem de fato era Deus, glorificando o Deus de José. Oh, meu Deus do céu, eu estou vendo que vocês estão entendendo, ô povo abençoado. A gente sabe quando uma igreja de fato é conectada, é faminta da palavra, é espiritual. E aqui eu percebo, eu vejo, eu sinto o clima. Parabéns, meus queridos, porque vocês criam bem uma igreja, vocês doutrinam muito bem essa igreja. Eu estou vendo vocês tão conectados. É por isso que eu tenho que falar isso aqui, meu irmão, minha irmã, com muito sabor de Deus na minha boca, com muito gosto, como diz no Nordeste, com gosto de gás. Recebe essa palavra. Deus será glorificado através da sua vida. É para isso que Ele te honra, é para isso que Ele te exalta, é para isso que Ele te abençoa. Não é para você ficar empinado, achando que é você, bendito seja eu, glorificado seja eu, não. É para que Deus seja glorificado. A glória é dEle, o louvor é dEle. Transmita para Ele, tudo vem dEle, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Quem pode adorá-lo agora? Quem pode levantar a voz e fazer barulho, barulho, barulho de louvor?
está sentindo a presença de Adonai aqui no nosso meio? Quem? Aleluia, aleluia. Eu te desafio agora a tocar em 3 pessoas com força. Só não machuca, mas toca em 3. Agora não, quando eu pedir, você toca em 3 pessoas. Sacode essas 3 pessoas e diga para elas: Deus será glorificado através da tua vida. Vai, vai, vai. Oh Deus. Oh Deus, aleluia. Terra cheia. Aquele filho de coração duro vai dar glória a Deus através da sua vida. Aquele marido endurecido vai reconhecer o Espírito de Deus na tua vida. Aquelas pessoas que hoje te desprezam, principalmente por conta da tua fé, vão glorificar ao Senhor através da tua vida, por intermédio da tua vida. Ficarão maravilhados, ficarão boquiabertos, ficarão embasbacados com o que Deus fará na tua vida e através da tua vida. Oh! Agora, meus queridos, só mais 5 minutinhos, senta aí. Escute isso. Eu estava só na introdução. Eu vou começar a pregar agora, nesse exato momento. E você vai entender porque eu estou dizendo que estava só na introdução. E vou começar a pregar. Você vai entender agora por que eu estou dizendo isso. Porque agora o cativeiro de José é virado. José é o segundo homem mais poderoso da terra. José agora está casado. José tem 2 filhos. Quantos filhos? E o primogênito, o mais velho, ele coloca o nome de Manassés. Como era o nome dele? Não ouvi, como é que é? Por que foi que José deu esse nome a seu filho? Quando o primeiro filho nasce, José diz assim: Manassés, que em hebraico é Manassé, que significa isso aqui: o que faz esquecer, entregue ao esquecimento. Ele diz assim: Manassés, Deus me fez esquecer de toda a dor e aflição que me causaram a casa de meu pai. Ai, Jesus. Será que foi isso mesmo, meu pai? Manassés significa isso aqui, ó. Em outras palavras, estou curado. Deus mudou meu cativeiro. Tá. Estão todos perdoados. Não me lembro de mais nada. Tá tudo tão bom que, ó, página virada. Ah, que alívio na alma. Será? Vamos ser apresentados agora o lado sombrio da alma de José. Os seus irmãos estão lá, anos depois. Porque Jacó disse: vocês estão vendo que não tem mais nada, vão morrer de fome. Vão para o Egito, porque eu ouvi dizer que lá tem comida em abundância. E o mundo todo está indo para lá comprar comida do Egito. Vão lá comprar trigo, comprem grãos, comprem sementes. Vão logo. E os 10 irmãos de José vão para o Egito. E chegam diante de quem? José, que tinha recebido um nome egípcio, Zafenat Paneah. Zafenat Paneah. E a Bíblia diz que os irmãos de José, você leu comigo no capítulo 42, até o versículo 9. Quando olham José, não o reconhecem,
Primeiro, que José estava mais velho. Segundo, a indumentária, as maquiagens, de acordo com a cultura egípcia, jamais eles iriam, de fato, reconhecer José. Mas a Bíblia diz que José e a Bíblia diz que eles... E o texto bíblico diz que José se lembra do sonho que teve. O sol, a lua e as estrelas. Não era para José. Manassés, né? Manassés. Meus irmãos, vocês aqui, como é que está o nosso pai? Olha o que Deus fez comigo. Não temam nada, eu sou o segundo homem mais poderoso. Depois de Faraó, eu sou o cara. Olha como é que Jeová faz, olha como o nosso Deus é bom. Oh, meus irmãos, vou cuidar de vocês. Foi isso? 5 atitudes de José ao ver seus irmãos. 5 reações que José teve ao ver seus irmãos. Vale a pena você anotar. E vamos conferir na Bíblia. Primeira reação: José agiu com indiferença. Versículo 7. Quando ficou frente a frente com os irmãos, agiu como se não os conhecesse. Indiferença é sinônimo de desprezo e insensibilidade. Mais ou menos assim: olha quem está aqui. A vida é uma caixinha de surpresa, Jeová. O Senhor trouxe na minha mão, foi? Não, estão de joelho nos meus pés, melhor do que eu podia imaginar. A roda girou, eu estou aqui, vocês estão... Segundo, José agiu de forma áspera. Versículo 7, na sequência diz: e lhes falou asperamente. Aspereza é sinônimo de dureza, frieza, grosseria, violência, rispidez. José era manso, minha gente. José era um doce. Foi ele ver seus irmãos, ele se irou. Falou com ignorância. E disse: espiões! Não estou representando aqui, não fique assustado não, tá? Nem estou maluco não. Tudo bem que eu não tomei meu Gardenal hoje, mas fica tranquilo. Para você entender como é que foi mais ou menos a coisa. Espiões! Espiões! Eu sei que vocês vieram fazer aqui. Vocês são espiões. Falou com dureza, falou asperamente, falou com ignorância. Naquele momento, gatilhos foram disparados na memória de José. Naquele instante, José olhou para cada um deles: Rúben, Gade, Naphtali, Zebulon, Judá, Rúben. Ele olhou para Azer, ele olhou para cada um deles. E ele se lembrou de que anos atrás, ele veio na hora, um filme foi projetado, ele foi transportado para o passado. Ele se lembra dele gritando: não façam isso comigo, vocês são meus irmãos. Ele ouve a zombaria, os risos, ele ouve os impropérios. Ele se lembra dele sendo jogado na cova, na cisterna. Ele se lembra sendo tirado de lá e sendo vendido como qualquer um, como um lixo, como nada. Ele se lembra de tudo. E ele agora é grosseiro, áspero, descarrega, vomita, destila. Ué, e Manassés? Pega o indicador assim comigo, todo mundo. Aponte para alguém, pergunta: cadê Manassés? A nossa mente é especialista em pregar peças na gente. É especialista em mecanismos de autodefesa. É especialista em querer te proteger. Ela sempre vai dar um jeito. Freud chamava isso de recalque. Ela sempre vai dar um jeito de pegar coisas que ferem, que machucam, e jogar para debaixo do tapete e dizer que está tudo bem, mas não está. Quem está me entendendo? E olha, vamos acabar com esse negócio que perdão é esquecimento. Não é. Você nunca vai se esquecer do mal que te fizeram.
Toda vez que você se encontrar com aquele que te agrediu, com aquele que te feriu, com aquele que zombou de você, com aquele que te desprezou, com aquele que te traiu, com aquele que te caluniou, com aquele que te violentou, toda vez que você encontrar com aquela pessoa, tua mente vai ser transportada para 100 anos atrás e vai vir tudo o que foi, o que aconteceu. Todas as cenas, elas estarão vivas na sua memória. São lembranças que você vai levar para o túmulo, mas há uma diferença. Quando de fato eu estou curado, eu lembro, eu me encontro, eu olho nos olhos, eu lembro de tudo. A memória vai trazer tudo à tona. Só que eu não sinto mais embrulho no estômago. Eu não sinto mais palpitação do coração. Não me fere mais. Não me enjoa mais. Não me incomoda mais. Quem está me entendendo? Não me machuca mais. Eu me lembro de tudo. Mas eu estou bem. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Eu gosto de romancistas e gosto de romance. Não é à toa que eu sou fã de um dos maiores romancistas da história da humanidade, por nome de Dostoiévski. Mas há alguns romancistas contemporâneos que eu gosto muito. Um deles é Nicholas Sparks. Apesar de que Nicholas Sparks ele é muito simples, a história dele não é tão rebuscada, não é tão elitizada como um Dostoiévski, como um Tolstói, enfim, um Tolstói, melhor dizendo, e outros. Mas Nicholas Sparks ele tem uns romances maravilhosos. E é um romancista americano. E ele escreveu um romance, um livro maravilhoso chamado de O Melhor de Mim. E ele conta a história de o Richard Dawson. E ele conta a história desse rapaz que foi torturado pelo pai desde menino. O pai o queimava com pontas de cigarro, o pai o machucava, o pai o cortava, o pai o feria, o pai o torturava. O pai era um monstro na vida de Dawson. Dawson cresce e consegue sair de casa e se libertar da tortura do pai. Só que ficam hematomas em todo o corpo dele, de toda a crueldade que o pai lhe impunha. Tanto é que essa história é muito triste. Estou dando spoiler aqui para vocês, que no final o pai o mata, porque não aceita o fato daquele moço ter superado todos os traumas e ter vencido na vida. E o pai o assassina, o mata, porque não entende como é que eu machuquei tanto ele, como é que eu tentei destruir a vida dele, e ele conseguiu vencer e esquecer e até me perdoar. E aqui o pai não conseguia conviver com aquilo. E nesse romance tem uma parte, quando eu li, eu chorei demais, eu me derreti demais. Quando a amada, a jovem que se casa com ele depois, essa jovem, eles estão no momento de amor os dois, e que acontece que ela começa a passar as mãos nos braços dele, e ela sente protuberâncias, e ela sente as cicatrizes, e ela começa a olhar e ver aquelas cicatrizes, os machucões, ela começa a ver todos aqueles hematomas, e ela começa a chorar, porque ele começa a contar a história dele, de tudo que o pai havia feito, de tudo que o pai tinha lhe causado, e ela chora, e ela diz assim, e ela trocando os hematomas de Dawson, ela diz assim: como um pai pode fazer isso com um filho? Como é que seu pai fez isso com você? Uma pessoa tão maravilhosa. Aí ele olha para ela, enxuga as lágrimas e diz assim: minha amada, não precisa chorar por mim, não chore por causa dessas cicatrizes, elas não doem mais. Quem está me entendendo? Eis a diferença, apóstolo. Cicatrizes ficam, hematomas ficam, fica exposto, você leva para o resto da vida. Está aqui, ó, tá explícito, está olhos nus. Mas a diferença é que quando ferida se fecha, se cicatriza, não dói mais. Quem está me entendendo? Então até, ai Jesus, eu vou falar. Ah, meu Deus, tá vindo aqui, eu vou falar. Vai ficar querendo que lambam essas feridas até quando? Vai ficar até quando? Vai ficar até quando, hein? Vai ficar até quando expondo as feridas, expondo os corpos? Está doendo. Já fazem 100 anos, mas dói. Vai até quando isso aí? Vai até quando? Me diz. Está na hora dessas feridas pararem de doer. Está na hora de fechar essa ferida. Quem está me entendendo? Está na hora. Diga comigo, está na hora. Fala para umas 5 pessoas. Ei, está na hora. Vai, diga isso. Está na hora. E já caminhando para o final.
Terceiro, José faz falsas acusações. Versículo 9, e lhes disse: vocês são espiões. Quarto, José age com inflexibilidade. No capítulo 42, do versículo 10 ao versículo 12, José acusa seus irmãos. Agora, quinto, José age com vingança. Versículo 17, José prendeu seus irmãos e os deixou presos por 3 dias. Cadê Manassés? Só que José deixa um irmão preso, libera os demais e diz assim: voltem para a casa do pai de vocês. Mas quando voltarem, traga o irmão mais novo. Traga o irmão mais novo de vocês, que era irmão dele por parte de mãe, Benjamim. Tragam, se não trouxer, vou matar esse irmão aqui. E ainda mato vocês se vierem sem o irmão mais novo. Eles voltam para Canaã. Diz a Bíblia que passa-se o tempo, a comida acaba. Jacó diz: acabou a comida. Capítulo 43, voltem de novo lá. Mas ele diz assim: pai, aquele homem disse, pai, a gente contou, o senhor sabe o que ele fez com a gente lá, não sabe? E ele disse que se a gente voltar sem Benjamim, ele mata todo mundo. Pai, a gente volta, mas Benjamim tem que ir. E Jacó diz: não, Benjamim não sai daqui. Benjamim, aconteceu o que aconteceu com José? Não, ninguém tira Benjamim de mim. Até que Judá aparece e diz assim: pai, eu serei o tutor de Benjamim. Vou dar minha vida por ele. Defenderei Benjamim com a minha própria vida. Anos antes, quem mais conspirou contra José foi Judá. E agora, Judá está se redimindo em Benjamim. E eles insistem a ponto de Jacó dizer: então vá, meus irmãos, estou terminando, mas o melhor vem agora. Jacó os envia. Mas antes de Jacó os enviar novamente, Jacó manda presentes para José, sem saber que era seu filho. Digam comigo: presentes. Vamos ver que presentes foram esses. O melhor é agora. Jacó disse assim: levem para aquele homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, perfumes e amêndoas. E quando eu descobri o que representa cada presente desse, eu fui quebrantado demais. Isso aqui me tratou muito, viu, meus irmãos? Eu estou pregando para vocês algo que me tratou primeiro, antes de eu estar usando isso aqui para tratar vocês. O primeiro presente que Jacó envia, sem saber que era seu filho, foi o quê? Digam: bálsamo. Ah, meu Deus, por que bálsamo? Porque o bálsamo, que era produzido em Gileade, uma cidade mencionada na Bíblia como cidade dos médicos, bálsamo era um remédio universal usado naquela época, uma espécie de antibiótico para tratar feridas. Nas guerras, o bálsamo era usado para tratar feridas de batalha e fazer com que os soldados feridos de morte sofressem menos enquanto morria. Sabe o que era o bálsamo? Uma espécie de morfina. Sabe o que era o bálsamo? Um antibiótico. Sabe o que era o bálsamo? Uma ferida, um remédio para ferida. Sabe o que era o bálsamo? Bálsamo era usado principalmente em campos de batalha para tratar aqueles soldados que estavam feridos de morte. Meu Deus, era Jacó identificando a alma de seu filho sem saber que era seu filho. Era Jacó dizendo assim, profeticamente, indiretamente, era ele dizendo assim: homem do Egito, eu não te conheço. Mas é lógico que ele não sabia que era seu filho, por isso que disse: não te conheço. Mas olha, homem do Egito, percebo que há feridas em ti, percebo que há machucões em ti, mas recebe um pouco de bálsamo para as tuas feridas, para as tuas dores. Diga comigo: bálsamo. Quem crê que o Pai está aqui no nosso meio, e quem crê que Ele tem bálsamo, que há bálsamo sendo derramado aqui, quem crê? O segundo presente, diga comigo: um pouco de mel. Mais alto, um pouco de mel. A palavra mel na língua hebraica aqui é debash.
não é mel de abelhas. Esse mel que Jacó mandou era a fervura das uvas com tâmaras, que misturadas, fundidas e cozinhadas, geravam um tipo de mel que na minha terra chama de lambedor. E esse mel, ele era curador, cicatrizador. Esse tipo de mel que Jacó mandou era usado também no campo de batalha, por soldados que eram feridos de flecha, de lança, espada. Jogavam esse mel, eles andavam com esse mel, eles iam para a batalha com um depósitozinho contendo esse mel, porque se fossem feridos, eles jogavam o mel na ferida, porque o mel com contato na ferida protegia o lugar, não deixava infeccionar, ia produzindo cura e cicatrizando e fechando a carne. Era Jacó dizendo: tem feridas abertas ainda na alma dele, tem feridas abertas ainda no coração dele, mas eis aqui um pouco de mel. Oh, Deus está falando aqui dizendo: tem gente aqui ainda ferido, tem feridas abertas, tem feridas expostas, tem cortes que ainda estão abertos, ainda dói, mas tem mel de Deus sendo derramado. E eu profetizo: é noite de cura, é quinta-feira de cura. Quem recebe esta palavra? Digam comigo: um pouco de bálsamo. Diga: um pouco de mel. Terceiro, já estou terminando. Jacó manda perfumes. Meu Deus, perfume. Mas ele manda essência ou canas aromáticas. O que é que ele manda de canas aromáticas, de plantas aromáticas? Ele manda mirra, ele manda terebinto. Escuta isso. O terebinto tirava todas as folhas dela e esmigalhavam as folhas para se extrair o bom cheiro. Pegava lanças, algum material pontiagudo, furava a raiz do terebinto. Na medida que furava a raiz, fluía um líquido, e esse líquido era usado para dele se fazer aroma, essência, perfume. Meu Deus, você não entendeu ainda não? Não está entendendo que tinha tudo a ver com José? A mirra, como é que se extraía? Você sabe como é que se extrai o perfume da mirra? Batem nela, pá, pá. E na medida que batem na mirra, ela flui naturalmente um líquido que em contato com a atmosfera fica pastoso. E é daí que se extrai a essência da mirra. Meu Deus, isso é tremendo. Era Jacó dizendo o seguinte: tiraram tuas folhas, esmagaram você, trituraram a tua vida, furaram as tuas raízes, bateram para valer. Mas ao invés de você apodrecer, ao invés de exalar uma fedentina crônica, Deus fez sair de você perfume para perfumar o mundo inteiro. Continua com essas mãos desse jeito, da forma que vocês estão agora. Arrancaram tuas folhas, não foi? Machucaram tuas raízes, não foi? Bateram para valer em você, não foi assim. Mas quem achou que iria te infeccionar, te apodrecer, te desgraçar, te matar, quem achou que ia acabar com você, vai ter uma surpresa um tanto estranha, porque ao invés de sentirem mau cheiro de dor, mau cheiro de trauma, mau cheiro de desistência, mau cheiro de morte, vão sentir o perfume de Cristo exalando através da tua vida, tua casa, tua
tua família, teu ministério, os dons que Ele te deu. Continua de mãos erguidas, não aplauda ainda. Vou só pedir para você ficar assim e tire 60 segundos sem aplaudir, somente assim, de olhos fechados. Levante a sua cabeça, porque Deus está dizendo: tiraram tuas folhas, machucaram você, bateram para valer, perfuraram tuas raízes, mas o perfume de Deus agora é que vai exalar, agora é que vai fluir. Você vai perfumar esse mundo, você vai cheirar bem, você vai exalar o cheiro do Espírito, o cheiro da unção, o cheiro da glória de Deus. Se você crê nisso, então ora, ora, ora. Abre a tua boca e ora, abre a tua boca e clama, abre a tua boca, levanta a tua voz, levanta a tua voz agora e clama, e clama, e começa agora a dizer glória a Deus. Diz aleluia, exalta Ele, exalta Ele. Já é batizado no Espírito Santo, fala nas línguas que Ele te deu para falar, para orar, para cantar, para adorar em mistérios. Pastor, faz tanto tempo que eu não falo em línguas. Fale agora, você está sendo renovado. Pastor, eu não falo. Seja batizado com fogo agora, 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 agora. Tem fogo de Deus caindo, tem fogo de Deus caindo aqui agora, tem fogo de Deus caindo aqui agora. Recebam, 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 recebam. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Para terminar de uma vez por todas, coloca a tua mão sobre o ombro de alguém mais uma vez, pela penúltima vez. Faz um carinho gospel nele. Deixa Deus usar tuas mãos aí agora para ministrar. Traz ele para perto de você um pouco mais, vai. Faz isso com a tua mulher, teus filhos, teu pai, tua mãe, tua esposa. Encosta um pouco mais perto dele, perto dela, e diz assim: abra a tua boca e verbaliza. Deixa ele escutar, permita que ele ouça, que ela ouça, e diga: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, perfume de Deus sobre a tua vida. É tempo de cura sobre a sua vida. É tempo de cura sobre a sua vida. Continuem assim, e aqui eu termino de uma vez por todas. O último presente, apóstolo, apóstola, plenitude de Deus aqui presente. O último presente foi amêndoas. Digam bem alto: amêndoas. E por que amêndoas? Recebe isso e continua do jeito que está. E me ouçam. A amendoeira em Israel era um símbolo de um novo tempo que estava chegando. Após o inverno, as amendoeiras eram as primeiras a florescer e a dar frutos. Era Jacó dizendo: o inverno já passou. É tempo de brotar, é tempo de frutificar. Aleluia. É por isso que Salomão diz em Cantares 2, do 10 ao 13, ele diz assim: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo e veja. O inverno já passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem as flores sobre a terra, e o tempo de cantar chegou. Chegou. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira
E ele disse: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amêndoa representa tempo de cumprimento de Deus, tempo de promessa de Deus, tempo de florescer, tempo de recomeço. Quem recebe essa palavra profeticamente? Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, em nome de Jesus, aleluia. Abram os braços assim, vocês todos. Eu vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, quando eu chegar no 3, vocês vão ficar de pé. E quando ficarem de pé, eu vou pedir para que vocês, eu sei que tem tido regras, eu sei e tal, distanciamento, mas aqui não tem doença não, meu irmão, aqui tem cura. Você crê nisso? Não tem ninguém doente aqui não, todo mundo aqui está debaixo da unção do Espírito Santo. Sabe o que eu vou pedir para você quando eu chegar no 3? Que vocês fiquem de pé. E eu queria que cada um, no mínimo, abraçassem 3 pessoas. E quando abraçar, abraça de verdade. Não dá aqueles abraços falciane sem graça. Dá aquele abraço para valer e diga assim: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, perfume, amendoeiras. É tempo novo, o inverno está passando, tempo de cantar está chegando. Ainda este ano, se prepare, Deus vai te surpreender. É isso que você vai dizer, é isso que Deus vai usar você agora para falar. Vocês estão prontos? Se estão, faz barulho de glória a Deus que eu quero ouvir. Faz, diz aleluia bem alto, diz. Então lá vai, 1, 2, 3, vai, abraça o primeiro, não tenha pressa não, abraça o primeiro, fique abraçado um tiquinho, e diga pra ele no ouvido dele, no ouvido dela: ei, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, perfume do Espírito sobre a tua vida agora, amendoeiras de Deus sobre você, novo tempo, inverno está passando, vai passar, o tempo de cantar vai chegar, está chegando, deixa Deus te usar aí. Já abraçou o primeiro, agora abrace o segundo, agora abrace o segundo, agora abrace e diga: ei, um pouco de bálsamo, um pouco de mel. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não flor. Batiza com teu Espírito Santo agora, Jesus. Batiza com fogo agora. Arranque essas dores crônicas. Arranque esse câncer agora, Jesus. Enquanto os teus filhos te adoram, enquanto os teus filhos se abraçam, batiza com o Espírito Santo agora, Deus. Enche de poder os teus filhos. Agora, arranque esse tumor, arranque esse câncer, arranque essas dores crônicas. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Todavia de mãos levantadas, quem está abraçado pode continuar. Vocês vão dizer: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declara e diz mais uma vez: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Então diga: ainda que a figueira não floresça, já fruto na vide, que o produto da oliveira habita. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda
terminar, diga ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só mais uma vez, dessa vez é pela última vez, aí